Olá, destravantes! Chegamos no nosso último vídeo de maio e hoje eu quero trazer um vídeo muito reflexivo para você que é MEI e que tem medo do crescimento. Sim, existem muitas pessoas que têm um certo receio, aquele medo de crescer, ultrapassar os limites do MEI. E o que vem depois? Será que eu vou conseguir dar conta? Então, eu quero muito falar sobre isso, porque o nosso canal ele acredita no sucesso. E o sucesso, ele não é estagnado, ele está em movimento. E a gente precisa preparar o nosso crescimento. Então, se você é MEI e está percebendo que o teu negócio está crescendo e você está com medo de ultrapassar o limite, respira e fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que depois desse vídeo o seu pensamento vai mudar. Bem, você que me acompanha aqui sabe que o MEI ele tem as suas limitações. Ele tem a sua limitação em quais atividades ele pode exercer, ele tem a sua limitação no seu próprio faturamento. Então, se você quiser faturar mais do que 81 mil, você não pode ser MEI. Tem a sua limitação em relação à contratação de pessoal. Afinal, todo negócio que começa a crescer precisa de ajuda. E aí você vai precisar contratar alguém. E às vezes uma pessoa só, que é o limite do MEI, acaba não sendo suficiente porque o negócio está crescendo. E isso, gente, é uma ótima notícia. É sinal de que está dando certo. E até aqui o MEI foi suficiente, o MEI te serviu, ele serviu o propósito dele. E agora você precisa analisar o crescimento como um todo. E esse crescimento, ele sendo feito de uma maneira correta, acompanhada, você percebe que é suave. Mas antes da gente entrar nessa seara, eu quero só lembrar para vocês alguns pontos que podem fazer você ultrapassar o limite do MEI e ter que fazer obrigatoriamente a sua transformação. O primeiro, como a gente já falou, é o quê? O limite de faturamento, né? O MEI ele tem um limite anual até 81 mil. Quem nos acompanha, a gente bate muito nessa tecla. A gente estava com uma expectativa enorme no final do ano de ter esse ajuste aí, porque já há muitos anos a gente vem com esse limite de 81 mil, mas ainda nada mudou. Existem projetos aí, a gente está acompanhando isso, e é claro que a gente torce muito para que isso aumente, mas a gente precisa viver a nossa realidade. E hoje, em 2025, o limite é de até 81 mil. Então, se você pretende faturar mais do que isso, se você está vendo que o teu negócio está indo para esse caminho, é muito importante você procurar um profissional para se aconselhar, para que você tenha uma consultoria especializada, para que alguém analise seus números, analise o seu projeto e valide, porque é muito importante a gente ter ali a opinião de um profissional. Afinal, quando a gente sente uma dor no coração, a gente não procura o nosso vizinho, a gente não procura, né, um amigo, a gente procura um cardiologista. Ele estudou, ele tem ali, né, uma gama de informações muito importantes para passar. E da mesma maneira com o nosso negócio. Outro ponto é se você quer expandir as suas atividades. Como nós falamos, nem todas as atividades elas são permitidas para o MEI. Agora, cá entre nós, né, existem muitas pessoas que acabam mais atrapalhando do que se ajudando quando tentam dar algum jeito, né, de tentar mesclar uma atividade que é permitida, mas exerce outra. Tentam fazer tantas coisas e seria muito mais simples, muito mais prático, mais seguro e, acredite, até muito mais econômico se você procurar um profissional para te ajudar. Então, não tenha medo, né, desse crescimento, não tenha medo das respostas do profissional. Muito pelo contrário, ele vai conseguir abrir a sua mente para ampliar o teu negócio. Afinal, a gente começa um negócio para que ele dê certo. É claro que a gente precisa caminhar um passo de cada vez. E é por isso que a gente sempre orienta a buscar um profissional. Porque o profissional ele vai te auxiliar e ele vai encontrar mecanismos legais dentro da lei que vão te ajudar ou a você manter o MEI, ou ele preparar o caminho para que você faça essa transformação de uma maneira muito mais suave, sem que você pague mais imposto, sem que você pague dobrado, retroativo, né? E você acabe sangrando no teu financeiro
de forma desnecessária. Então não tenha medo do crescimento. O crescimento faz parte da vida. Afinal, tudo aquilo que a gente se empenha em fazer, a gente faz bem feito. E quando a gente faz bem feito, a gente tem sucesso. O sucesso, ele está em constante movimento. E a gente não pode travar esse movimento do sucesso. A gente não pode querer guardar ele numa caixinha. A gente só precisa estar preparado. Então, destravante que é destravante se prepara para o amanhã. E talvez esse crescimento aí que você tenha tanto receio de fazer possa ser realmente um passo que você vai dar e que vai trazer uma transformação incrível para o teu negócio. Não tenha medo de crescer, não tenha medo do sucesso. Se for necessário você migrar para uma empresa, existem mecanismos legais, seguros, que vão te fazer pagar mais imposto que o MEI? Sim, porque eu não estou aqui, né, para trazer uma desinformação, muito pelo contrário. O imposto de uma pessoa jurídica limitada, seja ela ME ou EPP, ela é maior do que o imposto do MEI. Porque o MEI foi criado para os pequenos, para os microempresários, né? Então, quando tem o crescimento, automaticamente o seu imposto vai aumentar. Mas se você fizer isso com acompanhamento de um profissional, isso vai ser fluido, vai ser gradativo, tá? Ele vai te ajudar de uma maneira que você pague menos imposto dentro do possível. Combinado, gente? Não vamos ter medo do sucesso e nem do crescimento. Então, se você tem mais dúvidas acerca desse assunto ou outro assunto relacionado ao universo de MEI, você pode deixar aqui nos comentários. A gente volta para responder. A gente responde em vídeo, responde no comentário, como fica melhor, tá? Para que vocês entendam e vocês tenham uma jornada aí segura em relação ao empreendimento de vocês. Eu adorei passar esse mês falando especificamente para o trabalhador. Independente se você é seletista, se você tem o seu próprio negócio, nós somos trabalhadores. E o trabalhador, ele precisa sentir orgulho daquilo que ele faz. E nós, aqui do Destrava, né, temos muito prazer em vir aqui, gravar esses vídeos para que você tenha segurança no seu negócio. Então, destrave a sua mente para essas crenças limitantes e alcance o crescimento que você merece. A gente se vê aqui semana que vem, gente. Tchau, tchau!